depois desses dois concílios, o concílio de Lyon, que foi no século XIII, e no concílio de Florença e Ferrara, você teve, então, essas... Acho que a união se deu mais em Florença mesmo, não em Lyon, não tanto. Mas, ao longo dos séculos, parte de todas essas igrejas voltaram à comunhão com Roma e constituíram, portanto, igrejas sui iuris, certo? Certo, exatamente. Então você tem os coptas católicos, os armênios católicos, você tem os antioquenos. Exato. Os coptas católicos vieram justamente desses que eram não calcedonianos, que seguiram Dióscoro, mas que depois perceberam que quem estava certo era a igreja romana. E aí a gente vai ter também, em Florença, eu acho muito belo o que o patriarca Filoteu de Alexandria escreve. Ele diz que quem não seguisse o concílio ecumênico de Florença estava em heresia, estava excomungado da Igreja Católica. E assim, isso para consagrar e celebrar a união que tinha sido estabelecida. Só que, infelizmente, seus sucessores, por pressão otomana, não vão conseguir segurar essa união e aí volta a ter esse cisma. E só fazer uma pergunta, assim, da sua opinião. Você acha possível ou provável a reunificação da Igreja Católica, e aí eu digo as 24 igrejas sui iuris, com igrejas vindo da ortodoxia oriental ou da ortodoxia bizantina? Eu acho, pelo que eu estava pesquisando, o mais provável é que não venha de nenhuma dessas duas, a primeira igreja que se reunifique. Pode ser a igreja assíria do Oriente, que é um outro caso que rompeu lá no concílio de Éfeso, né? Parece que eles estão tendendo um pouco mais. Enfim, qual que é a sua opinião? Atualmente é muito difícil, porque o patriarca de Constantinopla não quer abrir mão de negar o filioco e fala que a infalibilidade papal é a principal divisão, né? Então, assim, a gente teria que, através de um concílio ecumênico, porque eles são conciliaristas. A Igreja Ortodoxa Oriental, atualmente, grega, né, bizantina, ela é conciliarista, ela acredita na infalibilidade dos concílios ecumênicos. Então, por isso que foi feito 2 concílios, o de Lyon e depois o concílio de Florença, para tentar reunificar. Então, se a gente quisesse uma reunificação, deveria ser justamente através de um concílio onde se chegasse num consenso sobre o filioco, que eu penso que isso até dá para a gente chegar, mas principalmente sobre a extensão da primazia papal e explanar sobre a questão da infalibilidade, que para eles é muito diferente. Só que é aquilo, a infalibilidade papal, como a gente acabou de conversar, ela foi professada, sim, pelo Oriente católico, pelo Oriente cristão, no 6º Concílio Ecumênico, através do Papa Santo Agatão, que fala explicitamente que a Igreja Romana permaneceria imaculada até o fim, em razão da promessa de Lucas 22, e também da Fórmula Hormisda, que todo o Oriente assinou. Na Fórmula Hormisda, a gente vai ter o Oriente dizendo que as palavras de Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, foram provadas verdadeiras pelo transcurso da história, justamente porque na sede de Roma a ortodoxia permaneceu inalterada. E também fala que Roma possui a integralidade da fé cristã. Fala que quem está separado da Igreja Católica, isso é, daqueles que discordam da Igreja de Roma, da Sé Apostólica, não deve mais ser mencionado nos dípticos. Ou seja, aplica as promessas de infalibilidade de Mateus 16, 18 e também de Lucas 22 para a Igreja de Roma. Então, se a gente fosse chegar num consenso, se a gente fosse tentar uma reunificação, eu penso que a gente teria que explanar justamente esses consensos que nós conseguimos no primeiro milênio, que foram para essa questão da Fórmula Hormisda e também do 6º Concílio, onde a infalibilidade foi defendida. Nossa, você falou diversos assuntos aqui e surgiu diversas perguntas. A primeira delas, vamos conversar então por esse último termo, a fórmula do Papa Hormisdas, que se dá em 515 depois de Cristo, né? Perfeito. Se você tiver, não sei se você consegue puxar ela aí, Consigo. Mas eu acho que assim, esse é um dos argumentos mais fortes do reconhecimento dos orientais com relação ao papado, né? Se eu não me engano, a fórmula de Hormisda ela foi ratificada pelo patriarca de Constantinopla, João II, né? E o número que eu tenho aqui de clérigos que ratificaram ela também é de 2.500, é isso mesmo? Exatamente. Nossa. O Oriente inteiro ratificou a fórmula do Papa Hormisda. E eu vou te explicar o porquê. Fala um pouco do contexto, então, o cisma cassiano, né? É isso que, para mim, a melhor prova do papado está no cisma cassiano. Tá. O que foi o cisma cassiano? O cisma cassiano foi um acontecimento que teve na história da Igreja, onde o patriarca de Constantinopla seguiu e fez com que todos os patriarcas orientais seguissem um édito imperial, um decreto que o imperador fez, negando, ao menos implicitamente, a ecumenicidade de um concílio que tinha sido realizado, do concílio de Calcedônia, justamente porque ele queria agradar esses cismáticos que tinham saído da comunhão da igreja com Dióscoro, que a gente acabou de conversar.
E aí o que acontece? O Oriente inteiro, todos os patriarcas vão ratificar esse édito enódico e vão sair da comunhão com a Igreja de Roma, vão remover o Papa dos dípticos. E esse acontecimento vai marcar o quê? 2 igrejas rivalizando. Isso daqui a gente vive até os dias de hoje. É claro que foi consertado por um tempo e em 1054 voltou até a ruptura. Mas a gente teve, então, essa divisão. A gente teve o Oriente dizendo que era a verdadeira Igreja Católica Ortodoxa e teve o Ocidente, através do Papa Félix III, depondo esses patriarcas, principalmente depondo o cabeça desses patriarcas, que era o bispo de Constantinopla, Acácio de Constantinopla, unilateralmente. É uma deposição de um bispo de Roma contra um patriarca oriental. O mais interessante é porque a gente vai ter, antes de todos os patriarcas assinarem, a gente tem o patriarca de Alexandria dizendo que Roma que estava com a razão. João Talaia vai ser deposto por isso. O imperador vai dizer, você quer seguir o Papa? Você vai ser deposto. Num ato de césaropapismo, né? O imperador querendo ser Deus, querendo se colocar na frente da igreja. E aí é muito interessante, por quê? Porque o papado não só vai restituir, ao menos juridicamente, formalmente, canonicamente, a sé para o bispo João Talaia de Alexandria, como também vai depor unilateralmente, sem um sínodo ecumênico, o patriarca Acácio de Constantinopla. E aí, quando a gente vai ver, por exemplo, o Papa São Gelásio, ele vai dizer que a Igreja Romana tinha a jurisdição sobre a Igreja inteira. São esses os termos ipsilíteres que ele usa. Então vai ficar essa ruptura, essa divisão. Isso é o cisma acaciano. Por quê? Porque Acácio, o patriarca de Constantinopla, ele saiu da unidade da Igreja visível. Ora, e quem é que prevaleceu nessa contenda? Foi a Igreja Romana. Como que eu sei disso? Através da fórmula do Papa Hormisda. Na fórmula do Papa Hormisda, tanto Acácio quanto todos os patriarcas que tinham aderido ao enótico são anatematizados, são removidos dos dípticos. E aí a gente vai ter justamente Roma sendo vista como infalível, como tendo a integridade da fé, e daqui por diante era prometido que aqueles que discordassem dos ensinamentos da sé apostólica estavam fora da Igreja Universal. Todo o Oriente, o sucessor de Acácio, que na época era o patriarca João, vai assinar. A gente vai ter, portanto, um consenso tanto dos patriarcas quanto do imperador. O próprio imperador Justiniano vai ratificar isso para o Papa Agapeto, posteriormente. Então, essa fórmula ela vai ser recordada tanto no Vaticano I quanto antes, no 8º Concílio Ecumênico, né, contra Fócio de Constantinopla. Todos os bispos orientais, como Santo Inácio de Constantinopla, que é santo também para eles, vão ratificar a infalibilidade papal e vão prometer e jurar o libelo, né, a fórmula do Papa Hormisda, de que as promessas de Mateus 16, 18 são verdadeiras, porque em Roma nunca nós tivemos heresia. Você tem a fórmula de Hormisda aí? Eu acho que é muito interessante você puder ler um pedaço dela. Tenho sim. Então lê um pedaço aí pra gente, porque, pessoal, isso aqui ele tá falando, eu não sei se vocês conseguiram acompanhar, foi assinado por 2.500 bispos, é isso mesmo? Pela totalidade da igreja. Não acredito. E pelo Patriarca de Constantinopla, ou seja, olha o que eles assinaram. Pode ler. Perfeitamente. Vamos lá. A primeira condição para a salvação é a preservação da fé ortodoxa, e em nenhum caso é a salvação afastar-se das doutrinas dos padres, pois é impossível que as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, não sejam verdadeiras. E a sua verdade foi provada pelo curso da história, uma vez que na sé apostólica de Roma, a ortodoxia sempre foi preservada e inalterada. E ele continua, anatematizamos o Acácio de Constantinopla, bispo anátema da Nova Roma, e todos aqueles que permanecem em contato e em companhia com ele. E o mais impressionante está aqui no final. Portanto, permanecendo fiéis, como dissemos acima, e seguindo em todas as coisas a sé apostólica e pregando todas as suas decisões, ratificamos e aprovamos todas as cartas do Papa São Leão, que escreveu em respeito da fé cristã. E espero ser considerado digno de estar com vocês em união com a sé apostólica, com que a sé apostólica de Roma prega e ensina, na qual, na sé de Roma, se encontra toda a verdadeira e perfeita segurança da fé cristã. Agora o principal também. Prometo que, de agora em diante, aqueles que estão separados da Igreja Católica, ou seja, aqueles que discordam do ensinamento da sé apostólica, não serão mencionados durante os sacramentos divinos. Mas, se eu violar o menor dos meus testemunhos, que assino nesta imprensa, então me declaro cúmplice daqueles que condenam. Nossa. Isso foi assinado por Oriente e Ocidente. Aqui, reiterando, a gente tem
explicitamente a defesa da infalibilidade papal e da indefectibilidade da Igreja de Roma. Eles gostam de falar tanto, a nossa igreja é dos 4 patriarcas. Tudo bem, mas no cisma cassiano, os 4 patriarcas e o imperador estavam fora da igreja, estavam anatematizados. Por quê? Porque eles inovaram, eles saíram da comunhão com a cátedra de Pedro, de onde a unidade sacerdotal tem origem, onde a perfídia nunca pode ter entrada. Pelo que eles estão falando nessa fórmula aqui, parece que ser católico, isso que eles assinaram, tá? Ser católico é estar em comunhão com Roma. É isso que tá escrito. Perfeitamente. Nossa, então é assim, pessoal, não dá pra entender. Porque se o pessoal assinou isso aqui mesmo, 2.500 bispos, uma fórmula como essa... não sei porque tem briga mais, porque foi escrito. Enfim, tudo bem, mas vamos lá. Outra pergunta que eu gostaria de fazer para você, Lucas, é uma questão voltada ao filioque, tá? Sim. O filioque, eu acho que se você puder explicar o que é, explicar no credo, etc. E o porquê dessa dissensão. Eu tô tendo, nas minhas aulas da pós-graduação, o meu professor tinha até comentado, né? Parece que nos acadêmicos, eles já estão entendendo que isso talvez seja uma questão mais terminológica. Um tá falando uma coisa e o outro tá falando outra coisa, no sentido de que ambos acreditam que a monarquia do pai é preservada independentemente da forma como você explica esse dogma. Você pode, então, portanto, explicar o dogma e explicar se de fato é conciliável as duas posições? Não, perfeito. A questão do filioque é um dogma que realmente sempre foi professado pela Igreja Latina, pelos pais da Igreja Ocidental e também por boa parte dos pais da Igreja Orientais. Entretanto, qual é o grande problema? Quando foi composto o Credo Niceno, se falou que o Espírito Santo procede do Pai. E ficou silente quanto à procissão do Espírito Santo pelo Filho, né? Uhum. E aí, os ortodoxos, a partir disso, pegam também um bloqueio que foi feito a adições do Credo e afirmam que o Espírito Santo procede apenas do Pai e que se a gente tentar adicionar algo ao credo, a gente está anatematizado com base nesse cânon 7 do Concílio de Éfeso. Entretanto, qual é o grande problema canônico desse argumento dado pelos orientais? É que o segundo concílio ecumênico, que tudo bem, ele não começou sendo ecumênico, que é Constantinopla I, fez adições ao credo niceno. Ele fez adições enquanto ainda nem era ecumênico, quando ainda ostentava a autoridade de mero sínodo regional. Então, se a gente for levar ao pé da letra, esse concílio também fez adições. Se toda adição é proibida, então eles foram anatematizados. E não só isso, a gente vai ter algumas adições ao credo niceno, tanto é que a gente chama de credo niceno constantinopolitano. E o bloqueio que foi feito em Éfeso foi feito apenas para o credo de Niceia, não foi feito para o credo de Constantinopla. E também, durante o Quinto Concílio Ecumênico, a gente vai ter algumas complementações, algumas adições ao credo niceno, e justamente, como os pais da igreja sempre defenderam essa doutrina, e assim, é consenso entre os pais latinos, principalmente Santo Agostinho, no seu Tratado sobre a Trindade, ele vai expor isso de modo espetacular. Muitos orientais, eles tentam, às vezes, negar até a santidade de Agostinho. Nossa. Tentam negar a santidade de Santo Agostinho ou de Fulgêncio de Ruspe, porque justamente eles defendiam a doutrina de que o filho ele podia proceder também, melhor dizendo, o Espírito Santo procedia do pai e do filho. Então, de fato, na minha visão, é um problema canônico que eles não conseguem, porque é muito fraco falar que o cânon 7 proíbe todo tipo de adição, tendo em vista que foram feitas ao longo da história da igreja diversas adições e nem por isso a gente entendeu que eles estavam inovando. Não é uma inovação, muito pelo contrário. Os pais não podem errar. E se um consenso, que é o consenso dos pais latinos, afirma que o Espírito Santo também procede do Filho, a gente não pode dizer, não, eles todos estavam errados e vamos considerar só uma parte dos teólogos orientais do passado. Eu acho que é muita pretensão. Eu acho que tem também, talvez, existe esse debate, né? Alguns padres orientais que defendiam o filioque. Se eu não me engano, posso estar errado, eu já ouvi de São Máximo Confessor e talvez São Basílio. Não, exatamente, a gente consegue encontrar. Só que eles vão sempre ficar tentando fazer distinções, a meu ver, arbitrárias sobre procissão energética, procissão hipostática, e a gente vai ficar num debate semântico eterno. A verdade é que tem que ter o pessoal tem que querer resolver o problema. Se os bispos sentarem, assim como era complexo falar das duas naturezas de Cristo, é complexo falar da questão do filioque. Mas se eles conseguirem dialogar e chegar num consenso, assim como foi no Concílio de Florença, a gente pode, sim, ter um avanço nesse tipo de discussão. Eles aceitaram no Concílio de Florença, não aceitaram? Aceitaram, professaram o filioque. Assim, a Igreja Católica não
não exigiu que eles professassem nas divinas liturgias o filioque, recitassem no credo, mas queria que eles professassem a doutrina do filioque. Não falassem que é uma inovação, uma heresia, porque não é. Não é, a gente vai ter São Leão Magno, principalmente Santo Agostinho é quem sistematiza, quem fala de modo mais explícito. Então, enfim, de fato, na minha visão, eles que estão inovando ao rejeitar o consenso latino. E eu acho que a questão, acho que Santo Agostinho ele mata essa questão, porque, se eu não me engano aqui, ele interpreta a Trindade como o Filho sendo a imagem do Pai. Então o Espírito Santo procede do Pai como, vamos dizer assim, como a monarquia do Pai, ou seja, como fonte primeira, mas o Filho, por ser uma imagem do Pai, procede também o Espírito Santo dele por ser essa imagem, mas não como fonte principal. Perfeito. Então, assim, isso foi aceito em Florença no século XV, foi assinado por todos, menos por Marcos de Éfeso. Exatamente, menos por Marcos de Éfeso. Mas, assim, o interessante é porque a gente vai ter os próprios patriarcas, porque eles falam, os patriarcas não ratificaram, muito pelo contrário. A gente tem Gregório Mamas, que era patriarca de Constantinopla, tem José II de Constantinopla, tem também Metrófanes de Constantinopla. Todos esses patriarcas aceitaram a União de Florença, professaram como concílio ecumênico. Enfim, a gente vai ter o próprio Filoteu de Alexandria, e quem escreve isso é o principal acadêmico que fala do concílio de Florença, que é Giuseppe Gil. Ele vai dizer justamente que Filoteu de Alexandria defendeu a ecumenicidade do concílio de Florença. Então não tem como a gente negar um concílio que teve tanto a ratificação papal quanto a participação dos delegados com as delegações de fato inteiras de todos os patriarcados representados e também o próprio imperador ratificando na lei civil. Não tem como negar isso, a ecumenicidade, não tem realmente. E esse debate com relação à questão da adição do credo, né, sobre se foi um crime canônico ou não, a gente tem na história da igreja diversos outros credos que normalmente eles surgem refutando heresias locais, né? Então, você tem esse credo com o filioque adicionado ao credo niceno-constantinopolitano como uma resposta aos arianos presentes no Ocidente. Isso. Certo? Só que você também tem credos, por exemplo, credo de Atanásio, que existe a questão na questão da autoria, etc., mas também o credo siríaco, etc. Então, assim, se tudo isso for crime canônico, então... E a própria adição que fizeram em Constantinopla. A gente reza o credo niceno-constantinopolitano. O credo foi complementado. O credo ele foi desenvolvido organicamente. Então, a Igreja Romana, por exemplo, nem recitava credo no início da liturgia, lá nos primeiros séculos. Mas, de qualquer maneira, essas adições, elas podem acontecer quando há uma heresia nova. Isso, o próprio Fócio, no Concílio Fociano, vai deixar claro, vai deixar uma exceção lá, que as adições podem ser feitas quando surge uma nova heresia. Isso em 879. Então, a gente tem, sim, a possibilidade canônica da Igreja adicionar algo que não seja contraditório com o credo anterior ao próprio credo. E o Papa, enquanto cabeça da Igreja, enquanto a última voz da Igreja, mais ainda, ele pode sim, ainda mais na liturgia latina, acrescentar a expressão do filioque. Porque, novamente, eu reitero, a gente não está exigindo que o Oriente coloque também, recite no seu credo o filioque. A gente quer que eles professem a legitimidade e ortodoxia da doutrina do filioque. E aí, gostou desse corte? Então, se você quer assistir o programa inteiro, clique aqui.